Boa noite mais uma vez a todos e todas que nos assistem. Eu fico muito agradecido com a participação de vocês aqui na noite de hoje, para que a gente possa continuar conversando a respeito da perspectiva da segurança das nossas escolas, principalmente naquilo que compete às situações emergenciais. Ontem, nós desenvolvemos uma fala a respeito do documento que nós temos a nível de Secretaria Municipal de Educação, que é o Protocolo de Situações Emergenciais. Foi uma participação muito boa de todos vocês ontem. A gente já tem aí uma significativa quantidade de visualizações da fala que fizemos ontem e continuamos torcendo que outras pessoas da rede possam assistir para poder comungar desse conhecimento, porque quanto mais a gente conseguir disseminar as informações a respeito da segurança que nós impetramos nas nossas escolas, melhor para nós, porque todos nós vamos nos sentir mais seguros em relação ao ambiente escolar. Mas hoje a fala não é minha, então estou aqui só para poder fazer uma rápida abertura, falar sobre a importância de estarmos aqui assistindo, mas a gente vai estar ouvindo na noite de hoje a Polícia Civil e a Guarda Municipal, que vai fazer as suas interpelações e as suas explanações, para que a gente possa se aproximar cada vez mais dessas instituições renomadas e a gente possa compreender cada vez mais, né, como é que se liga, como é que está conectada todas essas instituições que nos dão apoio e garantem que o ambiente escolar possa ser um ambiente cada vez mais seguro. Eu volto a frisar que, nesse momento, muito embora estejamos falando a respeito de segurança nas escolas, nós vivemos um ambiente, um clima muito tranquilo na rede municipal de ensino de Aracaju. Nós não temos nenhum tipo de indício, né, de ataque extremista na nossa rede, mas é importante que a gente fale a respeito disso, a respeito dessa perspectiva da segurança, para que a gente esteja sempre, né, buscando a preparação e sabermos como agir diante de situações emergenciais que podem, de fato, acontecer a qualquer momento. A gente torce para que não aconteça, mas se acontecer, nós precisamos estar devidamente preparados para essas respectivas situações. Então, na noite de hoje, nós vamos poder entender um pouco melhor, né? Por exemplo, que a Guarda Municipal não faz somente um trabalho de vigilância, ela tem uma outra, né, característica outras características que são muito importantes na perspectiva da segurança das nossas escolas, e vamos estar aqui, né, ouvindo da Guarda Municipal Williams, que já está aqui conosco também conectado, e também vamos entender como é que a Polícia Civil, através da fala da delegada Mayra, né, pode também nos auxiliar, né, dentro dessa perspectiva. Mas já estou me alongando demais, né? O professor, quando começa a falar, é assim mesmo, gosta de falar, mas eu vou me resguardar nesse momento e vou fazer a leitura do currículo da Mayra, que tem uma experiência significativa na perspectiva da inteligência, né, a qual a Polícia Civil, né, desenvolve aqui no nosso estado, mas vou fazer essa leitura para que eu possa imediatamente já passar a fala para ela e ela conseguir, e ela poder fazer o diálogo junto com vocês. Só antes de fazer a leitura do currículo, só queria fazer um acordo, um combinado, né, assim como fizemos ontem. As perguntas que vocês tiverem a respeito da fala que for apresentada aqui, podem colocar no chat, e aí a gente vai estar transmitindo essas perguntas para a Mayra, e ao final da fala dela, ela vai responder aquelas perguntas que são... Nós vamos responder a todas as perguntas que vocês fizerem no nosso chat, né, para que a gente saia daqui hoje sem nenhum tipo de dúvida. Outra coisa importante é que a gente vai estar também disponibilizando no chat a lista de presença para que vocês possam assinar. E essa fala de hoje também irá ficar gravada no nosso YouTube para que, em outro momento, outras pessoas que não puderam estar aqui presentes possam também assistir. Depois das perguntas feitas para a delegada Mayra, então a gente passa a fala para a Guarda Municipal e, do mesmo jeito, né, ao final, as pessoas que vão estar aqui dialogando com vocês vão poder tirar as dúvidas das perguntas que foram colocadas no nosso chat. Bom, é isso. Eu espero que a nossa noite de hoje realmente seja, tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva, para que a gente possa dialogar e conversar com as forças policiais que nos auxiliam nessa perspectiva. E vou trazer a delegada Mayra Fernanda Munhoz Evangelista, que é da Divisão de Inteligência de Planejamento da Polícia, que é a DIPOL. Ela possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, que foi feita em 2002, e pós-graduação em Gestão Estratégica de Segurança Pública.
é delegado da Polícia Civil de Sergipe há 18 anos e há 7 anos atua como diretora da Agência de Inteligência da Polícia Civil aqui no estado de Sergipe. Mayra também é professora da Academia da Polícia Civil, é professora convidada também do Tribunal de Justiça de Sergipe e da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe. Então, a partir de agora, né, vocês vão ficar com a Mayra para que vocês possam então, dialogar com ela. Muito obrigado mais uma vez. Mayra, a fala é sua. Obrigada, professor Williams. Boa noite a todos os educadores da rede municipal. É uma honra estar aqui com os senhores. Eu disse no encontro do ano passado que sou fã da educação, sou filha de professora e prezo muito em contribuir para a educação. E por que Mayra, né? Eu estou há 7 anos como diretora da Agência de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe. Eu acho importante contextualizar essa minha participação. A agência de inteligência, ela assessora todas as unidades da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela atua depois que o crime acontece. Quando não foi possível prevenir o crime ou impedir que ele acontecesse, é preciso saber quem, como, onde e materializar essas informações num procedimento policial. É aí que entra a Polícia Civil. Então, assessorando todas as unidades, a gente consegue ter um panorama e até estatística da violência escolar em todo o estado de Sergipe. Como bem pontuou o professor Williams, é muito importante dizer que a gente está num cenário favorável. A partir de 2023, quando nós tivemos um pico de aumento de violência, especialmente os crimes de ódio, a gente vai tentar distinguir aqui o bullying dos crimes de ódio, foi montada uma força-tarefa e o município, desde então, tem intensificado os protocolos, como vocês tiveram ontem, né? A capacitação com o professor, intensificado os protocolos de atuação. O objetivo da integração com a Secretaria de Segurança não é realmente motivo de alarde, mas, assim, uma forma de dar continuidade a esse projeto, que, inclusive, é um dos objetivos das leis, né, que trazem a preocupação com o bullying, e integrar a educação, a segurança pública e a comunidade em ações de conscientização, informação, combate e prevenção. Então, ano passado, estivemos juntos num evento semelhante, mas presencial, e hoje a gente tem a honra de ter também não só os diretores, mas os professores. Me senti bastante feliz quando soube que teríamos também os professores, porque por vezes a gente sente que a nossa fala precisa alcançar a sala de aula em decorrência da experiência do que a gente vê aqui. Eu não sou professora, né, formada como professora, mas em decorrência dessa expertise a gente acaba trazendo o conhecimento, trabalhando o conhecimento e ganhando uma expertise para trabalhar com o assunto e fazer essa orientação. E às vezes alguns casos foram trazidos até a divisão de inteligência, a própria situação da violência, né, com as partes aqui presentes, e a gente vê o quanto é importante um diagnóstico do lado de cá, da segurança pública para com a educação. Então, é um prazer estar aqui com vocês, eu espero que esse conteúdo possa agregar e possa tranquilizá-los, porque acho que informação tranquiliza, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei anti-bullying, sobre a violência escolar como um todo e sobre o cenário em Sergipe. E a intenção é saber como atuar, transmitir um pouco mais de informação de como atuar em alguns casos. Presencialmente, eu usaria o projetor, como não o farei, por vezes me permitam acompanhar o meu material aqui para que nada fique fora da minha fala, porque a gente tem bastante assunto nessa próxima 1 hora. Quando a gente fala em violência escolar, a gente fala de 3 tipos de violência nesse cenário que eu vou trazer para vocês. A gente fala da violência comum, do amiguinho que por algum motivo brigou na hora do esporte, brigou na hora do intervalo. A gente fala dos crimes de extremismo, de pessoas que idolatram questões de extremismo e que acabam descontando as suas crenças e as suas frustrações com o sistema no ambiente escolar. E nós falamos do bullying. É interessante que nos casos que nós tivemos aqui, eu vou falar um pouquinho deles lá na frente, a gente observou que grande parte, ou quiçá todos os autores identificados
de ameaça de crimes de extremismo se intitulavam vítimas de bullying. Em alguns casos era bem perceptível que, de fato, aquela criança, aquele jovem que ameaçou o colégio, que ameaçou uma prática que colocasse todos em risco, era notável que ele tinha uma desestrutura familiar, não havia a educação dentro de casa, né? Não havia a presença familiar, a estrutura familiar, e isso levou a buscar na internet caminhos que compensassem essas faltas. Então, antes de adentrar nesses 3 tipos de violência, eu acho extremamente importante pontuar para os senhores o atual cenário da sociedade diante do nascedouro, dos precursores dessas violências. Como eu disse, eu não sou professora, essa é uma conclusão que a gente aqui na agência de inteligência, a gente tira em decorrência da nossa experiência diária. E eu não consigo desvincular esse cenário de violência cometida por jovens pelo avanço da sociedade, a evolução da sociedade. E aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para lembrar da nossa época em que nós conseguimos brincar na rua e que os brinquedos nem sempre eram seguros, mas ainda assim, nós estávamos lá com oportunidade de criar vivências, de se machucar, de se frustrar, de ter medo, de subir num brinquedo, será que o brinquedo é seguro ou não? Com o passar do tempo e até o aumento da população, o aumento de carros na rua, a sensação de segurança foi mudando. E nós, hoje, como pais, não temos a mesma tranquilidade de deixar as crianças na rua em decorrência dessa evolução da humanidade. É mais gente, é mais carro, é mais trânsito, é mais equipamento eletrônico, são outros tipos de violência. Quando as crianças brincavam na rua, a gente conhecia os vizinhos, porque os pais trabalhavam menos. Hoje em dia, a gente tem uma abundância de consumo, então, para a gente consumir mais, a gente precisa trabalhar mais para ganhar mais e se ausentar mais de casa. Então, são cenários que foram se somando. É a evolução natural da sociedade, com cada vez mais pais e mães fora de casa, porque precisam trabalhar, a criação de inúmeros especialistas com a evolução da internet, do que é saudável, não saudável, do que é certo, do que é errado. E acabou que nós, eu digo nós, porque também somos pais, nós acabamos super protegendo os jovens e as crianças do mundo real, de desenvolver habilidades no mundo real, de sentir medo, sentir aventura, sentir adrenalina na rua, e colocamos os jovens dentro de casa, onde era mais seguro. Entre 80 e 90, explodiram casos de abuso sexual. E aí o vizinho, que era uma pessoa a quem você podia confiar, porque as crianças estavam brincando na rua e o vizinho olhava, talvez já não fosse mais uma pessoa tão confiável. Então, os adultos deixaram de ser confiáveis. E isso criou uma sensação de que em casa, realmente, o meu filho está mais seguro do trânsito, está mais seguro de um assalto, está mais seguro de um abuso sexual. Mas dentro da casa, necessariamente veio 2010 em diante a tecnologia. E aí a tecnologia, por si só, tudo na vida é equilíbrio, né? Nem muito pouco, nem demais. Tudo na vida é equilíbrio. E a tecnologia, ela veio para ajudar a melhorar a saúde, educação, transporte, mas a rede social dentro da tecnologia foi um ponto importante que a gente precisa avaliar de forma pormenorizada. Não só os smartphones, com milhares de aplicativos, mas as câmeras frontais, os filtros das redes sociais, incutindo nas nossas crianças que elas poderiam ser quem elas quisessem, que elas poderiam esconder aquilo que elas não gostavam em si, nas famílias, e criar na internet um mundo perfeito. Esse cenário ele é desfavorável para todos nós, para todo mundo. Então, quando a gente recebe uma criança desestruturada numa sala de aula,
É difícil a gente apontar um culpado diante desse cenário. E eu percebi essa situação aqui atendendo algumas crianças. Teve uma situação em 2023 que um jovem criou um perfil de Instagram e divulgou uma ameaça de crime de violência no seu colégio, causando pânico em alunos, professores e nos educadores em geral. E aí a gente conseguiu identificar que esse mesmo perfil de rede social, do Instagram, tinha um perfil de Facebook. E no Instagram não dava para você identificá-lo, mas pelo usuário, o mesmo usuário no Facebook, você conseguia identificar. Tinha algumas fotos da criança, enfim. Identificamos o usuário e fomos atrás. Era um menor de idade, então fomos atrás de trazer esse jovem para cá. Ele tinha 14 anos, salvo engano, 14 para 15 anos. E quando ele chegou acompanhado de uma tia. Aí você pergunta, cadê sua mãe? E eu me recordo muito bem. A mãe estava no USE com uma filha cardiopata, pequena, bebê, internada. O pai estava trabalhando, ele estava em casa cuidando de um irmão autista. E quem o acompanhou foi uma tia que era vizinha. E aí você vê um cenário completamente desfavorável de uma criança desestruturada que vai para a sala de aula e que lá pode encontrar um cenário favorável para que ele seja quem ele não pode ser dentro de casa. E isso envolve muita coisa, inclusive psicologia, para que seja diagnosticado aquela situação de vulnerabilidade dessa criança. E se essa criança vir a cometer atos de violência, como lidar com esse ato de violência? Eu me recordo que disse aos senhores no encontro do ano passado que a missão da educação diante da violência escolar, ela é muito profunda, especialmente diante do bullying. É muito difícil dizer que a violência comum, ela deve ser tratada da mesma forma que o bullying pelos educadores. A violência comum, aquela que surgiu de uma irritação, porque o aluno me empurrou na fila sem querer, eu caí, me machuquei, virei e dei um tapa no aluno. Essa é uma violência que você não consegue prever. Agora, a criança que ela está constantemente praticando violência, descontando, incomodando alguém, a missão da educação é um pouco mais profunda, embora não seja fácil, pelo contrário, é muito mais complexa. Mas quando a gente avalia todo o cenário de bullying, você vê que ele foi criado por causa do ambiente escolar. Em 2025, vou recorrer aqui às minhas anotações, me perdoem, em 2015, foi criado o Programa de Combate à Intimidação Sistêmica. Ou seja, já em 2015, há 10 anos atrás, houve a criação de uma lei prevendo diretrizes, programas e protocolos para o ambiente escolar. Foi em 2015 que houve a definição de bullying e de cyberbullying, que é aquele ataque constante, repetitivo, sistêmico, físico ou psicológico, praticado por uma pessoa ou um grupo de pessoas, contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, em uma situação de hipossuficiência. Já em 2015, veio essa preocupação. Todo o contexto dessa lei, você observa que ainda correspondeu do cenário escolar. Por quê? Porque acontece bullying fora do colégio? Acontece. Mas se eu sou uma criança e quando eu desço para brincar num play do meu prédio, por exemplo, e sofro bullying, eu posso me afastar, eu posso deixar de frequentar. E a criança não pode deixar de frequentar a sala de aula. Então, a preocupação é justamente pelaquela criança que tem que se expor àquela violência dioturnamente. Em 2018, ainda preocupados com a evolução do bullying, foi alterada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também incluindo medidas de conscientização, prevenção e combate, ou seja, 2015 foi trazida pela primeira vez uma lei que tratava do bullying, sem criminalizar, apenas orientando as instituições de ensino, o poder público municipal, estadual, a se integrarem com a comunidade, com a segurança pública, já em 2015 havia essa previsão, para que o tema tivesse mais atenção.
Em 2018, entrou nas diretrizes e bases da educação nacional, para vocês verem o tamanho da importância. E os índices continuaram crescendo. E a criança que sofre o bullying, ela, por vezes, deixa de aprender. E, por vezes, ela sofre o bullying porque tem a dificuldade de aprendizado. E a repercussão nisso não é só no resultado de uma violência, mas é uma criança com depressão, com vulnerabilidade à indução ao suicídio, mutilação, e a violência contra terceiros, não só contra si, contra terceiros. Foi necessário, em 2024, em janeiro de 2024, criminalizar condutas praticadas por jovens, por adolescentes. E a gente sabe, até que não é do mundo jurídico, que criança e adolescente não respondem por crimes. Então, quando a lei de bullying surgiu em 2024, ela teve um objetivo de criar mais uma repercussão social sobre a importância da atenção para essas situações de bullying do que criminalizar a conduta. Mas ela teve efeitos positivos também em encorajar pais que viam os filhos sofrendo e na dependência de uma punição administrativa do colégio, que também não é fácil, por vezes não é fácil configurar, né? Encorajaram os pais a denunciarem situações. Desde a criação da lei, nós tivemos um pequeno aumento no número de registros de bullying. Para esse encontro de hoje, a título de curiosidade, eu fiz uma pesquisa e desde o registro do tipo penal de intimidação sistêmica, ou seja, de bullying, do ano passado para cá, de 2024 para cá, nós tivemos em Sergipe 35 registros de bullying, de boletim de ocorrência de bullying. Menos de 40% das vítimas de bullying noticiam um crime. Por vezes, ela não percebe que é um bullying. Por vezes, ela cria a situação de bullying. Mas o impacto da vítima de bullying dentro da sala de aula, ela repercute, repito mais uma vez, de incontáveis maneiras. E atinge, inclusive, outros alunos. Então, quando a lei em 2024 foi criada, ela veio trazer, é importante que os senhores saibam, toda uma rede de proteção. Ela criou um programa de combate à exploração sexual, ela aumentou penas do Código Penal, de crimes que já existiam, por exemplo, matar menor de idade, menor de 14, em ambiente escolar, é um crime mais grave. Induzir menor a suicídio ou mutilação é um crime mais grave. Então, eram crimes que já existiam e tiveram a pena agravada em decorrência dessa rede de proteção trazida pela Lei Anti-Bullying em 2024. Então, quando falar para os senhores da Lei Anti-Bullying, ele não veio só tratar do bullying, ele veio tratar de toda uma rede de proteção de menores. Como eu disse, a exploração sexual criou diversos programas de proteção e combate à exploração sexual, alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, também agravando penas de crimes que envolvem crimes como pedofilia, que envolvem o armazenamento, a criação, a exposição de imagens, tornou hediondo alguns crimes e aumentou a pena do Código Penal para alguns crimes, tipificando a conduta do bullying, que é essa intimidação, essa violência física. Ela pode ser o puxão de cabelo. Eu, Mayra, por exemplo, eu tenho pouco cabelo. O cabelo sempre foi uma questão na minha vida. Para outra mulher qualquer, não necessariamente. Se alguém fizer alguma brincadeira sistemática com alguma característica física minha, da qual eu tenho pleno domínio, isso não vai me afetar. Mas se mexer com o meu cabelo, eu não vou gostar. É diferente, vai doer diferente. E às vezes o professor não consegue distinguir a brincadeira, que ela já é aquela brincadeira doentia, de uma brincadeira simples, mas que naquela criança percute uma sensação de impotência, de insegurança, de se sentir menor, de hipossuficiência. Justamente porque é um contexto psicológico por trás desse crime. Então, essa violência sistemática, repetitiva, física,
que pode ser um puxão de cabelo, pode ser sempre o mesmo puxão de cabelo. Um puxão e um adjetivo para o meu cabelo. Ela pode ser uma pichação, ela pode ser uma figurinha. Hoje em dia, você excluir uma criança da sala, eu tenho 30 alunos na sala, e eu só excluí Mayra, a excluir do grupo de esportes, a depender do motivo pelo qual essa atitude do administrador do grupo foi tomada, pode configurar um bullying. A criação de uma figurinha constrangedora. Você, com uma figurinha constrangedora, você não tem noção da dimensão de divulgação dessa figurinha. Então, por vezes, pegou a criança, o adolescente, numa foto desfavorável, criou uma frase e multiplicou. Isso vai parar, isso sai do 5º ano para o 6º ano e toma proporções que a criança, ela afeta muito mais gravosamente. Por isso, que quando a gente utiliza os meios computacionais para praticar o crime, seja divulgando uma foto, alterando uma foto, criando uma figurinha, divulgando essa figurinha, a gente encaixa isso já no cyberbullying, ou seja, eu uso os meios computacionais para dar uma amplitude, uma constância e, por vezes, anonimato. Então, quando você fala, Mayra, e o que acontece com a prática, quem pratica o bullying? Destacando que o bullying ele tem que acontecer em 3 esferas de envolvimento. Há quem pratique o bullying, porque se vê numa condição de superioridade, possivelmente por uma questão psicológica, que para subir, para crescer, para estar bem, eu preciso pisar naquele que eu acho que está mal e que não vai me enfrentar. Eu só cresço em cima de quem eu sei que não vai me enfrentar. Exige um espectador. Não tem graça, não tem lógica humilhar, segregar, constranger uma pessoa sem que ninguém perceba. Sempre há um espectador do bullying. Então, numa sala de aula, quando houver a percepção de uma situação que a criança está incomodada, voltando ao que eu disse para os senhores no encontro do ano passado, é importante que o professor faça a anamnese do aluno, de observar aquela brincadeira que eu vi acontecer 2 vezes, se pode estar incomodando. Porque para a Maria pode não incomodar, mas para a Patrícia pode incomodar. Para a Ana pode não incomodar a questão do cabelo. Para a Mayra pode incomodar a questão do cabelo. A criança não quer falar, o jovem não quer falar. 41% assumem serem vítimas de bullying. Há sempre um amiguinho por perto com quem se conversar. Essa é uma forma de entender o que está acontecendo. E a gente vê, por vezes, crianças que se aproveitam da condição de bullying para se manterem diante de suas fragilidades psicológicas como vítima de bullying e potencializarem brincadeiras inofensivas. Então, de fato, é muito difícil você ter a diferença, o limiar ali entre a brincadeira saudável e a brincadeira que incomoda. Porque, às vezes, a brincadeira saudável, numa criança desestabilizada, pode colocá-la intrinsecamente na condição de vítima e ela sofreu o processo de vitimização e passar a sofrer mais do que a violência que ela tem, que o tenha alcançado. Então, é muito comum uma brincadeira, por exemplo, de me xingou de magrela, e aí eu me acho magra. Isso pode não afetar determinada criança. Mas a determinada criança que, por vezes, já tem uma dificuldade de aprendizado, já sente vergonha por alguma outra situação, às vezes até familiar, ela somatiza o adjetivo magrela com a sua dificuldade de aprendizado, e aí gera uma situação de sofrimento. E é aí que a gente distingue quando é que o bullying começa a acontecer dentro de todo esse cenário. Então, quando é que eu acho que o bullying está acontecendo? Quando a criança está sofrendo. Quando, ainda diante desse quadro de uma violência física, psicológica, repetitiva, uma situação de hipossuficiência,
um sobre o outro e o sentimento de sofrimento, de insegurança. Nós tivemos um caso esse ano, no interior do estado, de uma ameaça. O jovem, já 17 para quase 18 anos, ele deixou bilhetes de extremismo, ameaça no colégio. Foram 5 bilhetes. E aí o jovem foi identificado e foi ouvido. E quando ele foi ouvido, ele disse que, eu vou tentar reproduzir, né, com as minhas palavras, até para poupar a situação real. Ele disse que ele entrou atrasado, né, ele estava fazendo um ano atrasado, então que ele era o mais velho da sala, e ele tinha dificuldade de aprendizado, por isso que ele havia repetido alguns anos, deixado, inclusive, de estudar. E essa condição virou brincadeira. Mas no contexto que apuramos, não foi possível entender se caracterizou um bullying ou não. Mas a criança estava sofrendo, ou o jovem estava sofrendo. Então, eu já parto do princípio que sim, que está mais para um bullying do que para uma brincadeira inocente. Porque isso percutiu nele uma necessidade de vingança. E esse foi o motivo desse ato dele de fazer as ameaças. Era nítido de que ele não praticaria os atos, né? Tudo indicava que ele não tinha nenhum ato preparatório. Era só uma forma de se vingar de quem o discriminava pela falta de aprendizado, pela dificuldade de aprendizado. E aí a gente vê a importância de tratar o bullying do nascedouro. Quanto antes, melhor. Porque o que a violência de uma criança para a outra, causando sofrimento a esta, além de destruir a vida dessa criança, trazendo insegurança, ansiedade, depressão, a dificuldade de aprendizado, isso pode sim reverberar numa situação mais grave. Como é que a gente tem medido o termômetro disso no estado? Porque há muita dificuldade da criança contar para os pais. E como é que funciona uma ação criminal de um autor de bullying? Quando a vítima sofre bullying, não é a obrigação do colégio denunciar isso. Mas eu entendo que há uma responsabilidade do colégio em alertar os pais. Isso só deve acontecer depois que houve o trato, mediante o protocolo de ensino que os senhores já possuem, de como tratar a situação entre as duas crianças. Se houver a permanência da situação, que por vezes é a mesma coisa que dizer nada, né? Chamar os envolvidos para conversar, lembrando que são sempre três autores. Quem pratica bullying, quem sofre o bullying e quem está testemunhando o bullying. Ainda que por ouvir dizer, ainda que a vítima narrando o que tem acontecido com ela. Depois de atendido o protocolo interno da educação, de como conversar com essas crianças, hoje em dia o bullying que acontece pelo cibernético, ele é muito, muito fácil de provar, ele é computacional, tá ali, tá no grupo. E aí é muito fácil. Por vezes o nível do bullying pode dar advertência, suspensão e até a expulsão. No caso de uma ameaça contra o colégio, uma segurança real contra o colégio, uma ameaça de ataque, de massacre, um crime de extremismo, como é que você vai permitir que essa criança continue estudando nesse colégio? Então, dentro do protocolo dos senhores, é importante entender que, uma vez atendido o protocolo interno dos envolvidos, é importante registrar essas situações, ainda que internamente, de forma administrativa. E a depender das situações, é possível e é necessário que o colégio acione a Polícia Civil para, por exemplo, perícia. Se a gente tiver uma situação de bullying com escritas em portas de banheiro, bilhetes, no espelho, como acontecem com os crimes de ameaça, de extremismo, essas situações precisam ser periciadas. Então, é importante
ter sempre esse canal de comunicação, por isso que essa integração, esse grupo de trabalho que foi firmado desde 2023, que estivemos juntos ano passado, que estivemos juntos esse ano, é extremamente importante para vocês saberem o funcionamento de como acionar a Polícia Civil nessas situações. Entendeu que uma situação se agravou e que lá no futuro a gente vai precisar, isso tem preocupado, tem causado sofrimento, tem causado preocupação, é importante o registro interno e, a depender da situação, já o acionamento da Polícia Civil para perícias. É um dos exemplos. No entanto, essa situação, quando ela fica só entre as crianças, a orientação precisa chegar no pai. A gente tem que entender que o adolescente, a criança, o adolescente, nem sempre tem condições de conversar com o pai. Por vezes tem medo. Às vezes, a conversa com o pai pode repercutir de uma forma que piore a situação. Com o professor também. Eu dei um exemplo, ano passado, me lembro, de minha filha. Uma situação no colégio em que aconteceu uma situação com uma amiguinha e que pensei em conversar com a mãe, mas se eu conversasse com a mãe ia conversar com a filha, que ia conversar com minha filha e que ia piorar a situação. Então, é importante ter estratégia em como abordar, em como adotar as medidas administrativas e a orientação com a polícia, orientação de como partir da medida administrativa para a medida policial, certo? Bom, vendo que a situação saiu da esfera administrativa, é preciso informar os pais. Porque, como eu disse, às vezes a criança não tem condições de contar para os pais. E aí, uma vez cientificando os pais, são os pais quem devem noticiar isso à polícia, certo? De que, assim como um crime de ameaça comum, assim como um crime de injúria, um crime contra a honra, os crimes comuns acontecem entre os jovens. Então, ofendeu a minha honra, me ameaçou, me agrediu. Em todas essas situações, são os responsáveis legais das crianças, que devem comparecer na unidade de proteção ao menor vítima para registrar e tomar as providências. E é importante informar aos pais que nada vai ser feito que contraria a intenção dos pais. São ações criminais que dependem da vontade, da manifestação dos pais. Então, por vezes, essa conversa de contar ao pai o que está acontecendo, de dizer que o colégio já tomou as medidas administrativas, mas é importante o pai conversar com a criança e avaliar se é o caso de levar a polícia. Levando a polícia, a situação inicial vai ser de orientação e, por vezes, até de conciliação entre as partes, a não ser que seja um caso muito grave. E a gente tem casos em que o conhecimento da polícia, ele é obrigatório, por exemplo, crimes contra a vida. E aí são os pais que vão tomar as providências. Já quando a gente parte para os crimes de extremismo, em que o jovem ameaça a escola, ameaça indistintamente, o protocolo deve ser exatamente atendido, obedecido e seguido, no sentido de registrar, de procurar a polícia, para que as perícias necessárias sejam feitas e a investigação para tentar identificar quem foi o responsável. A maioria desses crimes, eles não acontecem com vestígios físicos na escola. Eles acontecem, e aqui eu chamo muita atenção dos senhores, eles acontecem através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp, através dos perfis de rede social que são criados pelos alunos do colégio para, às vezes, contar fofoca, às vezes, contar notícia, às vezes, compartilhar conhecimento e, às vezes, para disseminar ameaças, medo, insegurança. E aí a gente depende de que a instituição de ensino procure a polícia se manifeste para a apuração desse crime. Dos crimes que aconteceram em 2023, quando ainda a gente estava... eu digo todas as instituições envolvidas no combate à violência escolar, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública, Ministério Público, porque envolve tudo isso.
Depois que você faz um procedimento desse criminal de ato infracional contra o adolescente, e aí ele volta para o colégio sem assistência, tudo continua como o mesmo. Então, assim, a gente é uma rede, né, de apoio. Então, em 2023, quando essa rede não estava tão conectada como estamos hoje, com essa revisão de protocolos, ouvindo os senhores, fazendo debates entre todas as instituições envolvidas. Hoje o Ministério Público tem mais ciência dos procedimentos que chegam lá, já também mais agilidade. As próprias delegacias, né, que nós temos uma delegacia de atenção ao menor vítima e atenção ao menor infrator, também já tem um protocolo mais ágil. Então, em 2023, quando a gente ainda estava engatinhando, que nós tivemos um índice maior dessas ocorrências, todas as redes sociais usadas para esses fins foram identificadas. Todas as redes sociais. Todos os jovens foram chamados, conversaram, porque o objetivo é acolher, especialmente acolher, mas mostrar responsabilidade e punir quando deve ser punido. Se vocês observarem, a lei anti-bullying, ela, quando criou o artigo 146A do Código Penal, que diz que é crime a intimidação sistêmica, ou seja, repetitiva, física ou psicológica, ele culminou a pena de multa. O bullying em si, a simples prática de bullying, quando não configura um crime mais grave, ou seja, se o bullying é praticado por constantes crimes contra a honra, chamando o garoto de diversos nomes que ofendem a sua imagem, a sua honra, o seu íntimo. Se configurar um crime de injúria, vai responder por injúria. Se configurar um crime de calúnia, vai responder pelo crime de calúnia. Se não configurar um crime mais grave, configurar meramente bullying, ou seja, cada hora ele pratica uma situação, incomodando de um jeito que não há como definir de fato como um crime de ameaça, por exemplo, é o crime puro e simples de bullying, a pena é de multa. Por que a pena de multa? Então, vamos repetir. A lei, criada em 2024, penalizou o autor de bullying por multa. Mayra, mas multa? Você disse que houve uma preocupação desde 2015, 2018, inseriu programas de incentivo, de combate na diretriz básica da educação nacional. E quando ela criminaliza com multa, porque o objetivo é acolher, é alardar pai e mãe. Quem paga a multa de uma criança, de um adolescente, de um menor infrator? Pai e mãe que vão pagar a multa. De alertar que essa criança está pedindo socorro, está pedindo ajuda. E que pai e mãe não viu, amigo não viu, professor não viu, quem viu se viu, não contou para ninguém. E a gente tem alguns canais, como, por exemplo, o Disque Denúncia, a gente tem o coleguinha do colégio que pode contar para o professor, mas as pessoas temem em figurar como noticiantes. E é preciso figurar como noticiante, porque a vítima de bullying hoje, adiante, além do sofrimento e do prejuízo causado para a vida educacional, profissional, pessoal dessa criança, ela pode vir a repercutir em crimes de violência contra terceiros. Já o crime de bullying cibernético, ele é punido de forma mais gravosa, justamente por conta do anonimato. E a gente atribui a queda na criação desses perfis em decorrência da percepção, com a resolução de todos os casos que chegaram até a Polícia Civil, todos foram resolvidos, de que a internet não é terra de ninguém. Não é terra sem lei. E isso é importante que diga aos alunos que, uma vez noticiado um crime praticado por meios computacionais, é possível investigar, sim, e ser penalizado. E lembrando que uma pena criminal gera um registro para a vida toda do adolescente. A gente sabe que dos 10 aos 20, os senhores educadores, é quando dizem que agora até os 24, o cérebro da criança, do jovem, ainda está em formação para responsabilidades, habilidades e medir consequências. Então, a gente sabe que eles agem por ímpeto. Teve um dos casos que 3 jovens criaram um perfil numa rede social, brincando.
Ah, vamos fazer também? Você viu no colégio ali, saiu, vamos fazer também? Não medem as consequências, mas gerou um registro criminal para eles. Há um registro criminal, foi feito um procedimento, e eu aposto que eles aprenderam. Então, por vezes, punir é sim necessário. Mas todo esse contexto das leis que surgiram desde 2015 é para proteger o jovem que está em formação. E eu sou adepta dessa teoria, de que eles estão vivendo, nós estamos proporcionando essa sociedade moderna, o avanço da tecnologia, nós estamos proporcionando um cenário em que eles possuem menos oportunidades de criar habilidades para as vivências reais do mundo real. E estão sendo criados numa bolha. Saíram da infância do brincar para a infância baseada no celular. Tem um livro que eu estou lendo, gosto muito, indico, Geração Ansiosa. E ele traz muito esse contexto de que estamos todos envoltos no que criamos e que não há culpados fáceis. Mas quem está lidando dia a dia com esses adolescentes, com esses jovens, precisa ter a sensibilidade de olhar, de perguntar, de conversar, de entender aquela criança que está quieta, introspectiva, que faz desenhos que assustam, que os amiguinhos dizem que postam no grupo frases que assustam. Porque além dessa criança estar em sofrimento, ter dificuldade de aprendizado, lá na frente ela pode cometer um ato de violência mais gravosa. A violência contra si, ela pode ter a necessidade de reverberar isso para todo um contexto de pessoas dentro do ambiente escolar. A gente tem tido muito questionamento, muita procura, tanto da rede estadual de ensino quanto da rede municipal, de como noticiar isso quando, dentro do núcleo educacional, já foram feitas todas as tentativas para que a criança conversasse com os pais, para que os pais do autor infrator tomassem alguma providência, e ainda há aquela dificuldade. Como eu disse para os senhores, esses crimes, eles precisam que a vítima seja identificada como vítima para que a polícia possa buscar o autor e tomar as providências. Então, é preciso um registro formal. No entanto, algumas situações podem ser levadas, né? Tentamos, não conseguimos, a criança não colabora, não contribui, mas eu estou percebendo que há alguma coisa. Por vezes, os senhores podem percutir, eu peço atenção dos senhores também nesse ponto. Por vezes, os senhores podem percutir a informação à Polícia Civil através de um canal anônimo de comunicação, que é o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é o 181. Ele é um canal que todas as ligações, elas são atendidas de forma anônima, gratuita, pode ligar de telefone fixo, pode ligar de telefone celular, pode baixar um aplicativo, existe um aplicativo, 181, 181 Polícia Civil, você vai na sua galeria, na sua loja, no seu smartphone, você vai encontrar esse aplicativo, e você se cadastra com um e-mail e você permanece anônimo, para dizer, alardar informações de pessoas que estão tanto sendo vítimas de bullying, quanto autores de bullying, quanto pessoas que têm adoção ao extremismo, ao radicalismo. Então, por vezes, o professor sabe o nome inteiro do aluno, sabe a série, sabe o colégio, sabe o primeiro nome do pai, sabe o primeiro nome da mãe, sabe o perfil de Instagram, sabe o WhatsApp, o número do WhatsApp que ele se comunica. E tem visto aquela situação e está receoso em registrar administrativamente, iniciar os protocolos administrativos da educação. A gente entende as situações, por vezes, as situações muito difíceis que a gente não sabe o que fazer. Por vezes os senhores me demandam e eu deixo eu pensar. Preciso entender qual é o cenário melhor para ter uma ideia, às vezes consulto alguns colegas para a gente conseguir dar uma resposta, porque lembrem do que eu falei. Por vezes, publicizar isso de forma administrativa ou criminal
pode ter uma consequência muito mais gravosa do que tentar orientar indiretamente para que as coisas amenizem. Então, voltando, uma forma dos senhores contribuírem para investigação, para comunicação, para orientação, às vezes a adoção de uma rede de apoio assistencial é através do 181 da Polícia Civil. Esse 181 é administrado aqui pela Agência de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Sergipe, é anônimo e gratuito, e aí você coloca lá, olha, o aluno fulano de tal, do 6º ano, do colégio tal, tem tido comportamento que tem assustado os jovens daquele colégio. Ele segue perfis de extremismo, ele usa redes sociais que não tem moderação, por exemplo, o Discord, né, o famoso Discord, é uma rede social em que você conversa sem moderação, agora estão colocando moderação, né, então já é uma rede mais segura. Ele usa tal linha de WhatsApp, ele tem tais perfis em redes sociais. Essas informações podem ajudar a gente a, sem envolver os senhores, buscar essa informação e, por vezes, levar uma rede de acolhimento a essa criança sem envolver a educação. É garantido que isso vai acontecer? Não é garantido, mas é garantido que a gente tenta. É garantido que a gente trabalha todas as informações recebidas pelo 181. Às vezes a criança, por exemplo, está sendo vítima de violência dentro de casa, por parte do pai, por parte de um responsável legal. Às vezes a vítima, a criança, ela está tendo uma alteração de comportamento porque a mãe está sofrendo violência. O 181 também é um canal de comunicação para que essa informação possa chegar até a Polícia Civil. Porque a gente sabe que nem sempre a gente consegue se colocar como uma pessoa que os envolvidos entendam que quer ajudar sem se envolver. A gente tem a responsabilidade, a gente tem o ônus das nossas profissões, mas a gente entende também que há situações um pouco mais delicadas. Então, a gente está quase finalizando, e eu queria trazer para os senhores essa opção de acionar a polícia de uma forma anônima, e vocês podem ter certeza que essa informação vai ser averiguada. Bom, e o que a gente vê que tem funcionado para amenizar, né, o ambiente escolar, que eu acho que isso é muito mais a temática dos senhores? É o arroz com feijão bem feito. É investimento nos senhores, como está acontecendo agora, o município está investindo em tempo, energia, infraestrutura, levando informação aos senhores, então que vocês possam aproveitar todo esse conhecimento. Mas em uma hora a gente não consegue passar muita coisa, mas é importante vocês saber que dentro da Polícia Civil, a unidade da Agência de Inteligência, a Delegacia de Crimes Cibernéticos, a Delegacia de Menor Vítima, que pode acolher os senhores para uma orientação, há um canal anônimo de comunicação, e essa rede, né, esse grupo de trabalho que foi montado para acolher os senhores. Então, isso é investimento nos senhores. É o arroz com feijão bem feito. Investir no professor, valorizar a educação, valorizar os melhores dentro do corpo docente e dos discentes, né? Motivar os alunos com programas sociais, com programas de combate à violência, como a gente já sabe que tem algumas dinâmicas nos colégios, a atenção individualizada, a anamnese do aluno, como eu falei, que percebi que aquele aluno está estranho. O que seu pai faz? Você mora com quem? Onde você mora? Seus irmãos estudam onde? Por vezes, a gente só fazendo essas perguntas, a gente já consegue saber que aquela criança está em uma situação desestruturada. E, às vezes, a conversa de acolhimento já pode salvá-la. A não se permitir colocar numa condição de hipossuficiência, que, consequentemente, a leva em uma condição de vítima. Porque a vítima de bullying é sempre um hipossuficiente. Ela está sempre em condição inferior àquele aluno que está ali numa condição de superioridade para poder crescer. Ele precisa humilhar o outro, ele precisa segregar, ele precisa chantagear, ele precisa excluir. A atuação em rede, né? Como eu já falei para os senhores, esse conhecimento de que quando a gente precisa atuar, por vezes,
A gente precisa que os senhores tratem com a polícia do nascedouro da informação, porque às vezes é preciso tomar ações contundentes. Como é que um jovem que ameaçou fazer um mal de grandes proporções contra alunos, educadores, estrutura de uma escola, como é que ele pode voltar para esse colégio? E aí isso precisa ser registrado desde o início, para que as medidas administrativas sejam feitas de forma legal, até porque hoje a gente sabe que é muito protecionismo dos pais, né? Eu disse inicialmente que a criança brincava na rua, hoje a criança não pode brincar num parquinho que não seja absolutamente seguro, porque a criança não pode se machucar. Esse livro, Geração Ansiosa, ele diz que nós não queremos cicatrizes, mas precisamos de hematomas. As crianças precisam vivenciar, ter habilidades, e hoje os pais estão numa bolha de protecionismo, em que o filho não pode ser chamado atenção, o filho não pode estar errado, e os pais precisam se colocar nessa condição. Será que não é o meu filho que está errado? Então, na hora de lidar com acusar um jovem, um adolescente, de que ele está fazendo determinada situação reprovável para pais e mães, eu imagino o quanto seja difícil e o quanto os seus devem ter receio de que essa comunicação, essa informação seja mal interpretada pelos pais e que não há apoio do outro lado. No entanto, pensando na segurança, é preciso ter estratégia, respaldado nos protocolos que os senhores têm dentro do sistema educacional. Sempre quando a gente segue protocolo, a gente está respaldado, né, nas nossas ações e comunicar nos casos mais graves, desde o princípio, à polícia, para que a gente possa ajudá-los. Eu estou revisando aqui o meu conteúdo para saber se a gente conversou, ficou alguma coisa, e eu deixei aqui por último uma situação, junto dessa dificuldade de diagnosticar. Lendo os boletins de ocorrência, eu vi 2 boletins de ocorrência de bullying praticados por educadores. Uma das mães narra que, e até compreensível, que a criança, o professor não teve empatia com a criança. E daí já criou um estigma, um preconceito, e a mãe via que tudo o que a filha tinha dificuldade era a culpa do professor. Eu lendo isso, imaginei a dificuldade que os senhores têm em tratar esses assuntos com os pais dessas crianças, sejam os autores do bullying, sejam as vítimas, ou sejam as testemunhas. Mas eu concluo reforçando o meu posicionamento de acolhimento, de ônus mesmo da educação e da segurança, de entender que são pessoas em formação e que o mundo os levou a ter direito a tudo, a poder tudo, e quando a gente precisa apontar o dedo para mostrar erros, falhas, por vezes muito graves, há muita reticência em assumir a condição de culpado, inclusive daqueles que tentam educar dentro de casa, que são os próprios pais. Então, me compadeço das dificuldades dos senhores, me coloco à disposição para ajudá-los, um canal de comunicação, manter um canal de comunicação, de estar sempre à disposição para orientar antes de uma ocorrência, durante uma ocorrência, se aquela ocorrência deve ser levada para qual delegacia, 181, de contar com 181 e com toda a estrutura da Polícia Civil. Eu repito, nós temos uma delegacia de crimes cibernéticos, com bastante atenção a esses crimes de extremismos, né? Porque realmente eles tendem a acontecer mais pelo meio virtual. A delegacia de acolhimento ao menor vítima e a delegacia de acolhimento ao menor infrator. Reforçar que a internet não é terra de ninguém e que nós estamos juntos nessa massa de instituição, de rede de apoio, de educação, saúde, rede social e segurança pública, tentando melhorar, orientando a educação com relação aos protocolos, ao acionamento, às consequências,
a estratégia de como fazer as coisas para que os senhores se sintam cada vez mais seguros dentro da sala de aula, não só fisicamente, mas emocionalmente, no conhecimento e na missão de educar que os senhores têm com esses jovens, né? De deixar deixar ter a sensação de missão cumprida, de que a educação foi além do caderno, né? De que houve o acolhimento, de que houve o olhar para aquela criança que está quieta, que está calada, que está com dificuldade de aprendizado. Em regra, muitas das crianças que sofreram bullying alegam que é em decorrência ou de uma peculiaridade física, de uma condição física, ou de uma dificuldade de aprendizado. Teve uma menina que ela tem os cabelos crespos, e ela, depois de muito lutar com o cabelo, uma jovem, de aproximadamente 15 anos, né? Ainda tentando entender o corpo, tentando se firmar visualmente como eu sou, ela alisou os cabelos. E aí, a partir desse momento, ela foi vítima de bullying, de frases, de apelidos muito cruéis, muito cruéis. Isso para uma menina de 15 anos que está passando por mudanças fisiológicas, hormonais, psicológicas, pensando na profissão, no Enem, isso é muito cruel. Então, que os senhores possam ter um ambiente seguro, fortalecido, de informação, de conhecimento, de protocolo, para que os senhores estejam sempre seguros, contando com a gente para acolher crianças como essa jovem, como um rapaz que disse que queria se vingar em decorrência do bullying que ele sofria pela dificuldade de aprendizado. Perdão não poder falar mais, né? Mas eu acho que a gente conseguiu pincelar um pouquinho de tudo sobre a questão legislativa, sobre o procedimento criminal. Ele depende de um responsável para acompanhar a criança. É preciso que a criança denuncie, né, formalmente a polícia, ou então os senhores, quando o crime envolver a instituição de ensino. E estamos aqui à disposição. Só tenho a agradecer essa oportunidade e parabenizar pelo aprendizado continuado. Isso é muito importante, porque a gente, diferenciando, né, treinamento de capacitação, isso aqui certamente é uma capacitação, porque a gente tem a oportunidade de expandir a informação através do meio online e de estar mais uma vez aqui de forma continuada, atualizando o cenário. Repito, é um cenário tranquilo. Tenho certeza que é graças a essas ações que estão sendo implementadas na educação e à integração com a segurança pública. E insisto para que os senhores persistam com as crianças, com a sociedade, com a família, para integrá-los também nesse cenário de conscientização de que sozinho ninguém consegue, né? É um tema muito difícil, envolve psicologia, envolve intimidade, e as coisas estão muito cruéis. Quando as crianças estão expostas à internet, elas estão sendo vítimas de estupros digitais, virtuais, o tempo todo, de chantagem, de alteração da imagem, de forma a humilhá-las. Então, esse acolhimento inicial, desde o princípio de um sofrimento, que pode ter envolvimento com a rede mundial de computadores, que vai ganhar proporções enormes, ela precisa ser sentida desde o começo, para a gente minimizar os danos. Professor William, obrigado mais uma vez. Estou aqui à disposição, perguntas, dúvidas e sugestões. Bom, perfeito, Mara. A sua fala, ela foi brilhante. Ela trouxe vários esclarecimentos que, com certeza, o público que está nos assistindo agora conseguiu concatenar e fazer a ligação direta com aquilo que a gente visualiza no ambiente escolar. Nós temos aqui diretores de escola, coordenadores pedagógicos, professores, cuidadores, agentes de portaria, né, acompanhando essa fala aqui ao vivo, e a gente agradece mais uma vez a participação de todos. A gente não teve uma pergunta diretamente para você aqui no nosso chat, pelo menos até o presente momento, mas foram feitas duas observações aqui que eu acho que é interessante. Tem o Anderson, que disse que é agente de portaria, que vai fazer um curso de segurança, e perguntou se essa sua fala hoje ajudaria bastante ele na formação que ele está pretendendo. E eu posso afirmar que sim, porque todo tipo de conhecimento que a gente trabalha nessa perspectiva contribui significativamente para a formação do próprio ser humano. Então, ele está
aqui prestando atenção e absorvendo essas informações. Obrigada, Anderson, pelo comentário. Obrigada, perfeita a colocação. E a outra colocação foi da Sabrina. Sabrina disse que está sendo muito importante essa sua fala e que isso deveria chegar de forma mais contundente até a família das crianças, até os pais. Né? E aí o que eu digo para a Sabrina é, essa sua fala hoje fica aqui no nosso YouTube do CEAF, né? E nos momentos em que a escola estiver fazendo as reuniões de pais, essa sua fala aqui pode ser reapresentada, né, para as famílias, para que eles possam também compreender um pouco mais desse universo que nós tratamos aqui. Eu acho que a gente fazer essa propagação de informação é muito importante para atender não só o público que trabalha na comunidade escolar, mas também aqueles que são atendidos pelas nossas escolas, né, ao longo do tempo. Tá difícil para os pais também, professor, porque eles precisam trabalhar fora. Eles não podem, como eu disse, eles não podem mais confiar em qualquer pessoa. E aí entregam as crianças ao lar seguro, ao quarto trancado, ao celular, e aí jovens em formação estão tendo valores deturpados. É difícil para os pais também, porque como mudar essa situação, né? Eu estava fazendo uma leitura esses dias na verdade, ouvindo um podcast e educação, né? Só educação. Quanto mais educação, mais pessoas salvas. E os países mais desenvolvidos, a média de jovens dessa idade no colégio é de 7 a 8 horas no colégio. Você vê. A gente aqui no Brasil, a gente não tem muito essa estrutura, né? Então, o tempo que pode o jovem estar no colégio, o tempo que não pode, ele não está assistido, porque pai e mãe precisam trabalhar. Então, eu acho que o olhar para com os pais também, de você não está vendo, você está deixando seu filho com o celular, você não está vendo que seu filho é um bulinista, você não está vendo que a sua filha está sofrendo, para eles também é difícil. E eu repito, acolhimento, amor, uma fala empática, de vamos todo mundo olhar mais pelos nossos jovens primeiro, antes de apontar o dedo e criticar. Eu acho que isso toca corações, né? Eu acho que é por aí, porque não tá fácil para os pais também, não. Tempos difíceis, né, professor? É verdade, tempos difíceis. Fora isso, a gente teve diversos elogios à sua fala aqui no nosso chat. Você vai poder, inclusive, acompanhar esses elogios posteriormente. A gente teve mais uma pergunta aqui, que foi, deixa eu ver aqui, da Ângela, né, falando a respeito do bullying que o filho dela, que tem TEA e TDAH, tem sofrido na escola, que já tem feito diálogo com a coordenação da escola, e eu posso dizer para ela que continue esse diálogo, porque hoje a gente teve várias informações que foram importantes, até para poder subsidiar a atuação da coordenação pedagógica nesses casos especificamente de bullying. Então, eu concito a Ângela que ela mantenha novamente o diálogo com a coordenação para que, efetivamente, a gente tenha, a gente possa minimizar essa situação no qual o filho dela está passando. Você concorda com isso? Eu vi muitos casos. Eles são mais suscetíveis ao bullying mesmo, Ângela. E eu vi alguns casos de sucesso, assim, de forma superficial, de dinâmicas na sala de aula, colocando um pouco a criança que não tem TEA na condição da criança que tem TEA. E isso gerou uma compreensão maior do quadro, né? Da necessidade de recepcionar, de apoiar, mas, de fato, nem toda criança está preparada para isso. É uma missão mais difícil, o educador, né? Para o educador. E precisava ser algo assistido, algo de forma profissional mesmo. Dinâmicas criadas por profissionais, psicoterapeutas, dentro da sala de aula, dentro do colégio. Eu achei isso bem interessante, uma das opções de envolver crianças em atividades dinâmicas com crianças de TEA, para aumentar um pouco a sensibilidade. Porque, de fato, e os boletins de ocorrência, você vê assim, tem situações que não são bullying, mas chama muita atenção da quantidade de BOs por crianças com TEA. Perfeito. Para finalizar, a gente só tem mais uma observação aqui, que foi da Maria de Lourdes, dizendo que teve um caso de violência em que uma criança tentou atingir outra com um determinado objeto, se não me engano, com uma caneta no pescoço. E aí, como agir numa situação como essa, mas acredito que já tenha sido orientado aqui na sua... Mas eu digo rapidinho, professor. A mãe dessa criança vítima precisa registrar o boletim de ocorrência na delegacia de menores.
esse menor vai responder por lesão corporal. Isso é uma violência comum e que talvez fazendo isso, lá, o profissional da segurança, a gente acredita que sempre funcione assim, né? Que essa expectativa seja atendida, ele vai entender se foi um ato isolado, se essa criança é violenta, vai tentar conversar com o professor, com testemunhas, porque, por vezes, tem crianças que a gente precisa gerar um registro criminal para salvá-las no futuro. Porque só assim pai e mãe talvez dediquem mais atenção, né, mais vigilância, para impedir que lá no futuro se torne um agressor, pior ainda. Então, a criança, o adolescente, criança, vítima de violência física, os pais precisam, os professores devem orientar. Ó, um brigou com o outro, a escola pode fazer o quê? Orientar que o senhor procure a delegacia, voltado a menores, registre um boletim de ocorrência, se for por ameaça, se for por lesão corporal, e que lá, antes do registro formal do boletim de ocorrência, há uma conversa, há um acolhimento. Por vezes se resolve, por vezes é importante a gente já fazer aquela leitura da criança que merece um registro, criança não, né? Adolescente, que merece ser autuado, né? Um BOC, a gente fala, porque é menor infrator, desde o princípio, para que isso impeça lá no futuro. Ixi, o que foi que eu fiz? Traga senso de responsabilidade e consciência, né? O que foi que eu fiz? Nunca mais vou fazer isso. A gente vai estar salvando um adulto. O microfone, professor. Desculpe. Maria de Lourdes, está aí a resposta. Acredito que essa orientação deva realmente chegar, inclusive, a outros pais. A Maria de Lourdes afirma que esse caso não aconteceu na rede de Aracaju, mas, né, nós estamos também suscetíveis que aconteça uma situação muito parecida com essa, e por isso que a orientação foi bastante pertinente. Mayra, a gente agradece mais uma vez a sua fala, esse diálogo que você estabeleceu aqui com a nossa rede. Muito obrigado por essa parceria, né? Acredito que vamos durar ainda bastante tempo com essa parceria, trazendo mais informações em anos posteriores a respeito dessa perspectiva de segurança, porque nós temos o compromisso de, pelo menos uma vez por ano, trazer essa temática novamente, para que a gente possa discutir, dialogar e preparar cada vez mais o nosso corpo pessoal para lidar com esse tipo de situação. Eu trago, então, nesse momento já a sua última fala, seus agradecimentos, porque depois eu vou chamar, então, a Guarda Municipal para que a gente possa também dialogar com os agentes que estão aqui. Só agradecer, professor, conte sempre comigo, estou às ordens para todo tipo de orientação, a todos os professores, a toda a rede. Parabéns pelo formato que pôde levar a um número maior de pessoas a informação. E coloque no chat, por favor, professor, 181, Disque Denúncia. Está com receio? Faz um Disque Denúncia, é anônimo, gratuito. Coloque o nome do aluno, o nome do pai, o nome da vítima, as informações que vocês tiverem, o máximo de informações possíveis, que isso a gente dá muita atenção à história, a qualquer fato envolvendo violência escolar, violência entre os jovens. Obrigada a todas, sou fã da educação, a missão de vocês é muito nobre, que vocês tenham sempre segurança para trabalhar e cumprir a missão diária de vocês. Um grande abraço. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. E a gente vai dar continuidade na nossa formação a partir de agora. Eu vou trazer os agentes da Guarda Municipal para poder fazer esse diálogo. Nós estamos com 2 agentes da Guarda Municipal, o Williams Machado, e deixa eu só pegar aqui minha colinha, Jorge Luiz, essa participação do Williams Machado, que é agente da Guarda Municipal, e é claro, a gente hoje, cada vez mais, a gente tem a presença da Guarda Municipal mais forte junto à relação excelente da Guarda Municipal, e a gente manter o diálogo e a comunicação, acho que é bastante pertinente. Williams, a fala é sua. Boa noite a todos aí, boa noite, professor, doutora, muito boas suas informações. Quem não me conhece, eu sou subinspetor da Guarda Municipal, estou na instituição há 20 anos, e juntamente com o subinspetor Jorge, estamos coordenando a Ronda Escolar, que é um grupamento específico para trabalhar nas escolas. Gosto muito, amo muito o serviço que realizamos na escola. É um serviço vivo, é um serviço muito dinâmico, realmente. Nós temos umas ações planejadas mensalmente nas escolas. Nós temos
um público muito delicado de lidar nas escolas, que é as crianças, os adolescentes. Muitas vezes realmente vítimas de bullying, quando não são os agressores, são agredidos, chegam nas escolas às vezes estressados por conta das agressões que sofrem, inclusive em casa, né? A gente, como da Guarda Municipal, nós temos uma ação principalmente voltada para prevenção, né? E essas ações, ela é extremamente importante, porque muito melhor é evitar que a situação ocorra, uma ocorrência, e nós temos um setor de inteligência na Guarda Municipal que contribui muito, é muito importante, muito eficaz, nos ajuda demais, porque coleta os dados, coleta as informações, possíveis ameaças em tempo real e vai nos passando, né? Nós temos uma dinâmica muito boa para agir nas escolas. Nós temos uma equipe bem eficaz, bem estruturada para isso, uma equipe bem experiente que já trabalha nas escolas há muito tempo. Temos o Jorge quer falar alguma coisa ou eu posso continuar falando? Ok, então. Nossas ações nas escolas, nós planejamos mensalmente as escalas, as visitas nas escolas. No início de cada mês, antes do início de cada mês, nós fizemos nosso planejamento, saber quais escolas vamos visitar, em qual dia, qual horário, a demanda que aquelas escolas estão surgindo para dar uma atenção melhor. E, se não me falha a memória, são 87, 89 unidades escolares do município. Então, a gente consegue atender a todas elas quase que diariamente. Nós dividimos os setores escolares em 5 grupos. Cada grupo desse setor tem, em média, 18, 17 unidades escolares. Então, nós dispomos de 2 viaturas para atender esses setores. Cada viatura dessa aí atende, em média, 20 unidades escolares por dia. E cada viatura ela é integrada com 3 guardas municipais, que, ao chegarmos nas unidades escolares, informamos a central, já por volta das 6h20, 6h30 da manhã, que nós começamos a fazer o patrulhamento nas redondezas da escola, em torno das escolas, nas ruas próximas das escolas, para daí a gente começar a fazer a entrada das crianças na unidade escolar, às vezes os EMEIs infantis, e temos alcançado resultado muito positivo nesse aí. Depois das entradas na unidade escolar, a gente vai fazer visitas. E temos um diálogo muito acolhedor com a comunidade escolar, desde os alunos, dos profissionais ali, principalmente da coordenação e direção das escolas, que estão de parabéns, inclusive, porque nessa semana de ações intensificadas, percebemos que há uma somatória muito grande da coordenação da direção das escolas, no tocante à segurança. Quando chegamos nas escolas, muitas vezes vamos em sala de aula, bater um papo com as crianças, com os adolescentes. Eu tenho uma experiência muito boa vivida em algumas escolas aí. Me recordo que uma unidade escolar, tínhamos toda semana, todas as semanas, éramos acionados para atender a ocorrência nessa unidade escolar por conta de um adolescente. Ele e a irmã dele estudavam na escola. A direção já tinha conversado por diversas vezes com essa criança, com a irmã dele também, porque acho que os pais deles eram envolvidos com drogas, com o tráfico, tudo. Eles eram muito agressivos, não respeitavam professores, não respeitavam os colegas. E eu fui percebendo que todas as vezes que a gente chegava na unidade escolar,
as ruas próximas, em frente à escola, tem jovens da idade deles. O garoto tem em torno de uns 10 anos, a irmã dele tinha de 13 a 14 anos, os dois muito agressivos. E à medida que a gente ia se aproximando, toda semana que ia se aproximando, percebia garotos de 12, 13, 14 anos, próximo da escola, brincando. E dentro da escola também, quando eles não estavam estudando, estava ali brincando, às vezes, com aquelas bolinhas de gude. E foi maravilhoso, porque a gente tomou uma decisão em relação a isso que a gente percebeu nas redondezas. A gente foi no supermercado, compramos uma sacolinha cheia de bola de gudes, e numa dessas conversas com o garoto, a gente presenteou ele com essa mochila de bola de gude. Ele ficou sem entender na hora, ficou desconfiado, mas aí no mesmo dia ele já veio, deu um abraço na gente, agradeceu, e tivemos o privilégio de atrair esse garoto para a gente. E depois desse dia aí, a direção e a coordenação da escola começou a informar que eles estavam realmente se dedicando melhor, surtiu um efeito muito positivo. Por isso que trabalhando no ambiente escolar nós temos essa fragilidade, essa esperteza, essa dinâmica de lidar com situações muito adversas. Inclusive, em um evento do Forró Caju, a gente estava patrulhando ali na arena, a equipe ia passando, de repente eu percebi um abraço por trás, uma criança, quando eu olhei, era exatamente esse garoto, estava me dando um abraço e dizia assim, obrigado, melhoramos lá na escola, viu, guarda? Eu disse, que maravilha, tudo. Essa foi uma experiência muito boa que nós tivemos, e eu vou deixar o colega falar um pouco aí também, daqui a pouco eu detalho um pouco mais também. Jorge. Boa noite. Eu sou o subsecretário Jorge, da Guarda Municipal de Aracaju. Estou na Guarda Municipal há 20 anos já. Já estive em vários setores da Guarda Municipal e já tive experiências em escolas, trabalhando como guarda, mas a segurança efetiva da escola, do serviço da ronda escolar é a primeira vez. Eu estou vendo desde janeiro. Eu fui incumbido dessa missão junto com o coordenador William Silva. E o que nós priorizamos, a princípio a gente conversou, priorizamos as experiências dos guardas municipais que atuam nas escolas. Priorizamos que os guardas municipais que já têm experiência, que têm uma maior experiência na ronda escolar, que já estão na ronda escolar há mais tempos, que eles continuassem no grupamento, trazendo a carga de experiência deles, né? Aqui mesmo na instituição. Então, eles tiveram oportunidade de participar do treinamento do protocolo. Parabenizo já o professor por fazer parte de todos os envolvidos. Tiveram um curso também de intrusão em lugares confinados. Então, é um pessoal que já vem com experiência grande com alunos, com a comunidade escolar por completo, né? Nós, desde 2014, nós atuamos numa força mais efetiva, na segurança pública. O conceito de escola que nós temos é a comunidade escolar, então nossa missão é proteger os alunos, os funcionários, todos os colaboradores e também os docentes e os discentes do ambiente escolar. Nós batemos muito nessa tecla quando temos a oportunidade de conversar, quando somos convidados para reuniões de pais e mestres, e nós batemos na tecla do bullying, da conscientização dos pais, né, para prestar mais atenção nos seus filhos, tentar identificar como um possível
autor de bullying, ou que sua criança seja vítima também. Falamos das consequências do bullying, principalmente do cyberbullying, né, que é, como a doutora falou, é o que traz uma consequência, uma pena maior. A pena do bullying, se não houver ato maior, se não houver um crime maior, é multa. Mas a intenção da lei é justamente essa, né, de conscientizar, de acolher o adolescente e a criança. Como o professor falou na formação de ontem, as escolas também elas são dotadas de câmeras e monitoramento, que são vigiados 24 horas por dia, de uma parceria com a empresa e a Guarda Municipal, em se verificando algum movimento que estranho, a Guarda Municipal é acionada e preferivelmente a ronda escolar vai até a escola para tomar as medidas cabíveis. Mas nem sempre a ronda escolar vai estar perto, né? Então, nós contamos também com um sistema de GPS que, em momento atual, o comando da Guarda Municipal, o CCO, que é a Central de Rádios da Guarda Municipal, ela consegue identificar a viatura que está mais próxima e é mandado caso esteja acontecendo alguma coisa na escola. E, posteriormente, a viatura com os guardas municipais da ronda escolar vão em seguida. Por semana que antecede o dia 20 de abril, nós montamos uma presença mais eficaz, mais efetiva da Guarda Municipal nas escolas. Como o coordenador William Silva falou, nós temos 5 setores na Guarda Municipal, distribuídos entre 2 zonas, Zona Sul e Zona Norte. Na semana que antecede o dia 20, nós conseguimos, junto com o comando da Guarda Municipal, um efetivo extra. Conseguimos também que grupamentos da Guarda Municipal, a RONDAC, que é a Ronda da Capital, que é a ronda que dá em prioridade os terminais, o posto de saúde e o patrulhamento na rua em si, elas nos somaram a gente e nós conseguimos atender os 5 setores. O objetivo era fazer visita em todas as escolas possíveis. Nós trabalhamos como o William Silva adiantou, nossa rotina é fazer a visita nas escolas. Primeiro a gente tenta fazer a abertura das escolas, né? Nós acompanhamos a entrada, o horário de entrada dos alunos, e como são 2 ETRs, como ele falou, e 2 setores, a gente só consegue fazer a entrada de 2 escolas simultaneamente. E também fazemos o horário da saída da manhã, o horário da saída da tarde, o horário da entrada das escolas que funcionam à noite e a entrada das escolas da noite também. Nós, quando somos convidados para reuniões de pais e mestres, nós também batemos na tecla do desacato, tentando conscientizar os pais de alunos que o ato de você agredir verbalmente, constranger, humilhar, não só os professores e diretores, mas qualquer funcionário do ambiente escolar, se constitui um crime de desacato. E ele pode
ter que ser levado à delegacia para ser apresentado à autoridade policial, que é o delegado. E nós frisamos que, apesar de um dos nossos deveres ser esse, não é o que nós queremos. O que nós queremos é parceria com os pais dos alunos, com os diretores, porque nosso objetivo comum, tanto dos pais dos alunos, quanto dos diretores e da Guarda Municipal, é um ambiente seguro para nossas crianças e adolescentes, né? Para os discentes, tanto para os discentes quanto para os alunos, mas o objetivo maior é dar segurança para as crianças. Então, com a soma de forças, isso é muito mais provável de acontecer. A Guarda Municipal, como eu disse, ela conta com a VTR na Zona Norte e uma VTR na Zona Sul, justamente para que, se caso haja qualquer ocorrência na escola, nós temos tempo hábil para chegar e resolver antes que alguma coisa de mais grave aconteça. Na semana do 20 de abril, como eu disse, a gente conseguiu manter uma VTR para cada setor, então o tempo-resposta para alguma ocorrência seria bem maior, mas nós não tivemos ocorrências relevantes. Nós tivemos apenas 3 ocorrências, sem maior relevância, na verdade, que foi uma com o William Silva, foi um atrito verbal, que teve em uma das escolas. Teve uma escola que foi um caso de medida protetiva, o pai de um aluno tentou visitá-lo, e ele tinha medida protetiva contra... a mãe tinha medida protetiva contra ele, mas a mãe não estava no local, na hora. E a outra ocorrência foi um acionamento acidental de botão do pânico. Então, graças a Deus, como o professor falou na formação de ontem, nós estamos numa situação pacificada no que tange a segurança escolar, mas estamos preparados para que, caso ocorra, resolvermos. E friso aqui, como o professor falou ontem, como a doutora Maíra falou hoje, que se algum caso atípico acontecer, o protocolo de segurança deve ser seguido, que é a forma mais eficaz, é a forma mais segura da gente resolver o problema de forma segura. Passar a palavra ao coordenador William Silva. Então, nossas ações nas escolas ela é muito dinâmica, realmente. Nos deparamos com muitas situações de contravenção, de crime. Quando eu falo crime, entra a situação do desacato, como o coordenador comentou. E nós estamos diretamente lidando com essa situação em frente de batalha. Nossos colegas muito bem preparados, e nós temos também a oportunidade de, sempre que há reuniões com pais de alunos, participarmos. Essa ferramenta que foi criada na prefeitura, o DOC, viabiliza muito, porque quando está tendo reunião nas escolas, os coordenadores, a direção da escola solicita a nossa presença com antecedência, e ali nós nos fazemos presente. Nós percebemos que, à medida que nós vamos chegando, os olhares dos pais, dos alunos, não são muito bem receptivos. Mas depois que nós começamos a conversarmos com um e com o outro, dialogarmos, percebemos aí que fomos acolhidos, que fomos atendidos naquilo que esperávamos. A gente vai advertir os pais e alunos sobre questões de ameaça, desacato, porque às vezes o pai tem uma situação na escola que tenta resolver pessoalmente da forma mais agressiva possível. Um exemplo, chegamos numa unidade escolar que uma criança de 2 anos tinha mordido
coleguinha, uma outra criança de 2 anos, e a mãe estava agressiva, querendo morder a criança que mordeu o filho dela. Graças a Deus, a coordenação e a direção da escola, colocando em prática o protocolo, não permite o acesso de estranho da comunidade escolar, mesmo que seja pai e mãe dentro da unidade, senão a situação seria mais agressiva. E nessas reuniões também, a gente consegue conversar com os pais e alertá-los sobre a responsabilidade de cada um deles na orientação, na educação, instruir os seus filhos, as suas crianças, no bom caminho, na honradez, na obediência, na educação aos professores, aos colegas, né? Muitos deles, às vezes, levantam a mão, pedem a palavra, dizem, mas como conseguir fazer isso? Meu filho é muito agressivo, a gente não consegue, tenta divertir, não tem um retorno, não posso, não tenho estrutura para isso, já conversei com a coordenação da escola e não temos um resultado. E, às vezes, o próprio pai ou a própria mãe nos pede para ter uma conversa com os filhos. E, às vezes, a gente consegue conversar com um e com o outro e alcançamos um retorno positivo. Eu lembro de uma outra situação que eu estava na unidade escolar, conversei já não era bem um adolescente, já era maior, foi no período noturno na escola, e depois que eu conversei com ele, eu fiquei até chocado, porque ele caiu em lágrimas, chorando, e disse assim, se meus pais tivessem conversado comigo essas coisas que você vem conversando já há algum tempo aqui, porque era a terceira ou quarta vez que eu conversava com ele, eu não estaria nesse caminho, não teria percorrido esse caminho aqui que estou hoje. E ali eu alertei ele mais uma vez, nós estamos tendo uma conversa dentro do ambiente escolar, você está no local certo, você já está no entendimento que está no comportamento errado. E agora depende de você, porque seus pais querem sua melhoria. E eu acho que 1 ano depois a gente teve a informação de que ele estava bem na escola, estava levando os estudos à frente. Então, esse contato diretamente com os pais é extremamente importante, porque evita muita situação. Acho que há uns 15 dias mais ou menos, tinha uma unidade escolar que estava sendo ameaçada por uma mãe de uma criança que estava informando que ia matar a professora, porque estava querendo relatório para a filha dela e a professora dizendo que a filha dela não tinha problema nenhum, e ela queria, porque queria um relatório de autismo, que a criança dela tem autismo, e que era dava problema na unidade escolar. E depois de muita ameaça feita aos pais, depois que essa mãe ameaçou por diversas vezes a professora, a coordenação, a direção, que inclusive foram na delegacia fazer o boletim de ocorrência, a gente conseguiu ter uma conversa com essa mãe também. Expliquei alguns detalhes para ela, algumas informações. Como o colega disse aí, não é nosso anseio, nosso desejo levar pai ou mãe de criança nenhuma que deixou seu filho na escola para uma delegacia por conta de desacato ou ameaça. E depois dessa conversa também, uma semana depois a gente teve na escola e a informação é que ela não mais estava ameaçando, e as últimas vezes que teve na escola deixar sua criança, estava calma, estava tranquila, mesmo sem ter recebido o relatório que ela queria, né? Então, as nossas ações, ela é muito delicada e é muito boa também, porque chegamos nas escolas, somos recepcionados pelas crianças, pelos adolescentes com abraço, com sorriso, com continência, diz, eu quero ser guarda, quero ser polícia, e conseguimos ter essa aproximação, esse vínculo com essa comunidade escolar. Então, é prazeroso, é difícil, porque é muito difícil, mas é muito prazeroso também.
Então, esse protocolo que nós temos de planejamento, de atendimento às unidades escolares, nós dividimos por etapa, por setores. Temos a equipe de plantão, que ao iniciar o planejamento, informa o Centro de Controle de Operações da Guarda Municipal, realizando patrulhamento próximo às unidades escolares, adentra a unidade escolar de forma acolhedora, mantendo diálogo com os alunos, com os professores, com a coordenação. Daí nós conseguimos buscar informação se em período anterior houve problemas nas escolas, se a unidade escolar está precisando de uma atenção melhor. E temos esse feedback da direção da escola, da coordenação. Na maioria das vezes, graças a Deus, as escolas estão bem calmas, não temos demandas muito graves, muitas importantes acontecendo na escola. Os mais graves, mais ou menos, na maioria das vezes, são solucionados naquele momento, naquele instante ali. Por vez ou outra, que tem ido ser agravado, e aí já vai para a delegacia, já buscam outros meios de solução. Então, como o colega falou aí também, quando de uma emergência, entre uma visita ou outra na unidade escolar, estamos acompanhando um setor, assistindo um setor, e surge uma emergência num outro setor, o qual estamos distante. Nesse exato momento, às vezes é acionado o botão de pânico pela própria unidade, e o Centro de Controle de Operações nos aciona. Como tem GPS nas viaturas, se nós estivermos distante, aciona uma viatura mais próxima, de outro grupamento, e que é deslocado imediatamente para a unidade escolar. E ainda assim, essa outra viatura se fazendo presente, a ronda escolar vai em seguida acompanhar. Por vezes, quando chegamos, a situação já foi resolvida, e quando não foi resolvida ainda, damos aquela assistência, aquele apoio, né? Então, é uma força, é uma somatória de ações realizadas para conseguirmos um ambiente escolar saudável, seguro de fato. E, no momento é só isso mesmo. O colega, acho que se ausentou aí. Bom, eu já estou por aqui, estava só aguardando minha imagem aparecer na tela. William, meu xará, eu agradeço demais a participação que vocês tiveram conosco, tanto você como o próprio, informações que foram bastante importantes para que quem não está acostumado a trabalhar diretamente com comunicações diretas com a guarda, agora passa a entender como é que essa comunicação é estabelecida com a gestão da escola. Só tem um pequeno barulho, acho que, por favor, desligue o microfone, porque acho que está interferindo aqui no meu. Aí, agora, beleza. Então, eu volto a dizer que, para quem não tem muita relação direta com a guarda, né, assim como os gestores escolares possuem, né, nesse processo de acionamento, de como as coisas são resolvidas, a partir de agora passa a entender como é que a Guarda Municipal está organizada e atuando para manter a questão da segurança das nossas escolas. Veja, são ações muito importantes, inclusive até dos próprios Anjos Azuis, que trazem também informações significativas já diretamente para os nossos alunos. Eu acho que essa iniciativa da Guarda Municipal também é muito importante, porque gera uma aproximação cada vez maior. O William falou que muitas vezes chega na escola e não é bem visto, né? Os olhos, às vezes, nos surpreendem com essa recepção, né, dos pais ou de alguns alunos, até porque muitas vezes existe um certo estigma, né, em relação à força policial. Mas eu tenho dito e tenho observado que cada vez mais a proximidade da guarda com as nossas unidades escolares tem desmistificado essa relação,
né? E a gente tem realmente estabelecido uma boa comunicação, né? Tanto Secretaria Municipal de Educação, unidades escolares e família, porque todos nós estamos imbuídos da necessidade de promover o processo de formação das nossas crianças, que para a gente é o mais caro, né? Para a gente é o mais importante, é que as nossas escolas possam atuar promovendo aquilo ao qual se destina, que é o processo de ensino e de aprendizagem, e que para o ensino e a aprendizagem acontecer, o ambiente precisa estar devidamente seguro. Observando aqui o chat, eu não encontrei, né, nenhuma pergunta direcionada, né, especificamente para a Guarda Municipal. Estou aqui observando e não tem. Então, como já estamos chegando aqui já no final do nosso horário, a nossa programação foi até às 21 horas, eu peço então que tanto o Williams quanto o Jorge, né, faça agora a sua fala final, para que a gente possa, então, depois nos despedirmos e agradecer também a participação das 140, 150, 160 pessoas que nos assistiram aqui ao vivo nesse momento. É claro, vai oscilando, né? Algumas vezes a internet faz a gente oscilar nessa perspectiva de quem nos assiste especificamente, mas eu volto a dizer que essa fala de hoje ficará gravada, as listas de presença também ficam disponíveis para aqueles que assistirem posteriormente possam fazer o seu registro e a gente ter, né, um controle, né, de quanto essas informações foram transmitidas ontem e hoje está chegando até a comunidade escolar, até a nossa rede de ensino. Então, eu faço mais uma vez observação aqui no chat, continua sem nenhuma pergunta, então eu passo então a palavra para o Williams para poder fazer as palavras finais e depois para o Jorge também fazer as falas finais. Então, foi um prazer, muito bom, muito obrigado, aprendi muito realmente e quero externar aqui meus agradecimentos a todos e dizer que eu estou à disposição, sim, de todos aí, de toda a comunidade escolar. Sempre que estamos nas escolas, mantendo contato, deixamos ali o nosso contato também, para uma necessidade, naquilo que precisar, estiver ao nosso alcance, vamos somar sim para o bem desses jovens, dessas crianças. Um grande abraço aí. Gostaria também de agradecer pela oportunidade e parabenizar o senhor, professor, pela iniciativa da formação, isso é muito importante. Parabenizar pelas falas da doutora Maíra, foi muito bem colocada, muito importante cada situação colocada, principalmente do bullying, né, que se não tratado precocemente pode virar uma coisa bem mais grave. Então é isso, também me coloco à disposição para o que precisar, para toda a comunidade escolar. Nós temos um contato maior com os diretores, né, com o coordenador e diretor, mas estamos à disposição de toda a comunidade escolar para o que precisar e for de nosso alcance, faremos da melhor forma possível. Perfeito, eu agradeço mais uma vez. Mayra, você volta aqui conosco, se você tiver mais alguma fala, fique à vontade. O William me falou assim, aprendi muito, é engraçado, né? A gente vem para ensinar alguma coisa do nosso dia a dia, mas a gente sempre aprende, né, William? Até porque a gente se dedica em pensar o que vai falar para vocês e tal. Então é uma oportunidade da gente aprender também. Obrigada, é só isso mesmo. Parabéns mais uma vez, obrigada. A gente sempre aprende também ensinando. Perfeito. Então, eu agradeço imensamente as pessoas que nos assistiram ao vivo nesse momento, agradeço aquelas pessoas que vão nos assistir posteriormente, espero que as informações que têm sido tratadas hoje cheguem ao maior número possível de pessoas na nossa rede de ensino, que possamos utilizar esses vídeos que ficam aqui gravados para também tratar dessas perspectivas junto às famílias. Sobre a lista de presença, algumas pessoas estavam com dificuldade em relação à lista de presença de ontem. Eu volto a dizer que é só acessar o chat. Muitas vezes o chat mostra as últimas conversas, mas tem como você, lá no chat, você buscar todas as conversas que foram tratadas naquele momento, e aí, por conta disso, você consegue identificar as listas de presença de ontem e de hoje também, caso as pessoas assistam posteriormente. Mas, de qualquer forma, eu volto a agradecer mais uma vez a participação de todos e todas. Boa noite
né, que tenhamos aí um excelente feriado, que deve estar chegando daqui a pouquinho, e que a gente possa sempre contar uns com os outros na perspectiva de garantir a segurança das nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, que fazem parte da nossa rede de ensino. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Tchau, tchau. Uma boa noite.